Esse podcast começou sem muita pretensão. Era para ser só um teste de gravação entre amigas, mas a conversa foi ficando boa, cheia de histórias e a gente resolveu deixar rolar. A convidada de hoje é uma amiga muito especial, artista plástica, divertida, cheia de sacadas ótimas e com uma trajetória muito interessante. A gente passeia pela época da faculdade, pelos primeiros trabalhos dando aula, pelas experiências que foram formando o olhar artístico dela, até chegar em um momento muito importante da vida, a moda. Um período marcante, vivido com intensidade e, claro, com toda a bagagem de artista que ela já carregava. Também falamos de viagens, de exposições e do reencontro com o próprio acervo de arte, que hoje ganha novos caminhos. Ela vem explorando o universo digital para levar o trabalho dela ainda mais longe. Foi uma conversa leve, cheia de memórias, boas ideias e muitas risadas. Apresento para vocês Cláudia Carpinelli. Vem com a gente ouvir essa história. Extra, o Pode Convidar hoje está completamente diferente de tudo. Porque eu posso até falar a verdade aqui, né? Quem tá hoje na operação ali, mexendo nas câmeras, no áudio, na imagem, é a Vanessa, né? Finalmente eu consegui fazer ela sentar lá. E aí eu convidei a Cláudia Carpinelli, que além de minha amiga, que eu admiro muito, é artista plástica. Ela vai contar toda a trajetória dela aqui, um pouco com a arte, muito com a moda. Uma coisa está conectada à outra. Ela é responsável por um trabalho lindo que a gente tem aqui dentro do estúdio, que depois a gente vai colocar imagens aí. E é isso, é um prazer enorme te receber aqui, Clau. Você sabe que eu te amo, que sou sua fã, além de amiga. E é isso, vamos lá, porque eu acho que vai dar bom aqui. A nossa conversa, assunto é o que não falta. Vai dar boa. A gente se frequenta já há uns bons anos, né? Bons anos, ainda bem. E a gente se diverte, essa que é a verdade. Vamos lá, Clau, como que é? Como foi a Cláudia Carpinelli lá atrás, a faculdade? Conta aí, que a sua história é uma história muito legal. Da trajetória. Eu vou tentar fazer uma visão mais compactada, né? Das coisas que eu acho que é importante transmitir para quem está a fim de se desenvolver em áreas criativas, né? Uhum. Em áreas de autoria, de pesquisa, de desenvolvimento de novos saberes e caminhos, né? Então, eu acho que, basicamente, dentro do universo, assim, arte, né? Desse guarda-chuva da arte, a gente tem várias conexões dentro dessa grande massa, arte. Então, lá pelos anos 80, eu fui fazer uma formação em São Paulo, num lugar que foi um privilégio pela época e pelo corpo docente, que era a FAAP, né? A Fundação Armando Álvares Penteado. Ali a gente tinha, nos anos 80, uma efervescência dentro da área de arte, do setor de arte. E tinha muitos professores que eram artistas consagrados, que estavam vivos, que estavam existindo e passando conhecimento e vivência e, basicamente, te colocando em xeque durante o teu aprendizado, que quanto mais a gente conseguia argumentar o próprio trabalho, entender o próprio processo, mais a gente conseguia crescer dentro disso, né? Então, eu acho que para quem quer começar e gosta da área, eu indico uma formação direcionada a artes plásticas, porque ali você vai ter uma... Como é que você vai escolher uma coisa que você não conhece? Ai, tem que escolher, tem que decidir, tem que escolher. Mas você não sabe direito se aquilo ali não é provável, não é provável, você vai se desenrolar, não vai. Então, quanto mais você conseguir conhecer, mais a tua escolha vai ser acertada, né? É uma boa base, né? Exatamente. E ali, nessa base, a gente aprende a ter contato com várias técnicas. Porque quando você vai fazer arte, você não vai se formar artista. Você vai virar uma artista se você trabalhar muito, durante muito tempo, durante a sua vida, de acordo com os seus interesses, e a sua pira, e aonde você se dedica, né, basicamente. Você vai cada vez criar mais musculatura e vai aprender com a própria experiência, né?
Então, dentro da faculdade, que é um primeiro geral, a primeira formação específica, você entra em contato com áreas. Então, você vai para a pintura, vai para a escultura, vai para o desenho, vai para a plástica, para a fotografia, até chegar na 7ª arte, no cinema, que reúne todas elas, né? Que tem música, que tem texto, que tem poesia, que tem edição, tem vídeo, tem interpretação. Quer dizer, talvez por isso que ela é a 7ª arte, porque todos os ingredientes de interesse estão ali dentro do cinema, né? São vertentes para... Que é uma coisa que eu adoraria fazer, assim, nunca é tarde demais, né? Mas... E ali você pode descobrir um talento? Você acha que o talento... Você descobre... Não que você descubra o seu talento ali, mas você... Foi o que você falou. Passando por tudo isso, você acaba indo para o caminho, talvez, achando um caminho que você talvez... Exatamente, que foi isso que aconteceu, porque você vai descobrindo aquilo que de alguma maneira, está refletindo em você uma vontade de se envolver, de se aprimorar, de se aprofundar mais naquilo, né? Então, eu sempre tive muito interesse por cor, né? E como que a cor tem efeito, e como ela pode ser usada, e como que ela se transforma. Então, meu interesse, meu viver, meu rolê, eu fico sempre o tempo todo observando a cor, como que ela trabalha. Porque não adianta a gente olhar tudo, porque tudo não vai ver. É igual você... como é que a gente brincava antes? Sai andando de carro e procura Fusca. Aham. Aí você só olha Fusca. Aí você vai achar muito mais Fusca do que você imaginava. Então, eu acho que quando você põe um foco de olhar só em cima de um aspecto, você fica atento o tempo todo com isso e acaba amadurecendo. E no seu caso foi a cor. No meu caso foi a cor. E daí eu comecei a me envolver com como que os artistas trabalhavam a cor durante as épocas. Porque também isso eu acho uma coisa que ajuda muito a pessoa a se situar no mapa. Olhar uma linha do tempo, né, para analisar até as coisas que acontecem hoje, né? Agora, sei lá, vou abrir um parêntese. Agora há pouco tempo a Lady Gaga estava aqui fazendo um show mirabolante de um absurdo de público que nunca ninguém mais viu, um público tão absurdo de seguidores e de fãs da Lady Gaga. Daí começaram a comparar a Lady Gaga com Madonna, né? Na verdade, é uma época. A Lady Gaga está aqui, instalada nos 2000 e tal. A Madonna estava lá atrás, ela fez o favor, lá nos anos 80, 90, 100, 110, 120. Quer dizer, 40, 50 anos, aquela mulher gritou lá e começou a desenrolar um comportamento que foi possível ter uma Lady Gaga hoje... E assim por diante. E daqui a pouco vai ser outra. E são momentos históricos de vida, de vivência diferente. Que nem a gente está hoje também, né? Aí, então, o meu interesse foi pela cor. E eu comecei a mapear isso ali. Você foi olhar a linha do tempo. E a estudar artistas, como que eram as épocas, que época que tratava da cor, que época que a cor era importante. Então, você vai assistindo exposições, você vai colocando seu interesse nisso e vai amadurecendo, né? Então, na faculdade, eu terminei com uma licenciatura, que você está autorizado a ensinar. E independente de você ensinar, você consegue desenvolver o seu trabalho autoral a partir do momento que você se dedique nele, né? E aí depois eu desenvolvi muitas das técnicas e como dentro da arte você pode entrar em muitas áreas, eu comecei diretamente a dar aula, a lecionar, né? A fazer... Essa história é demais. A professora. E aí eu descobri que eu nunca ia ter nada na vida, porque professor é quase que um santo, né? Um monge, faz caridade, porque o cara não ganha nada, não tem valor, né? Pelo menos no Brasil, né? Seja escola particular, seja história pública. Na sua época ainda tinha tinha um valor sentimental, hoje nem tinha isso um tem. respeito, vamos dizer assim, pelo que representava essa pessoa que estava passando conhecimento, né?
Porque você pode acessar hoje conhecimentos, né? Você tem aí o mundo via www, a grande rede. Mas você precisa ter um olhar, um encaminhamento, um suporte, alguém que está um pouco na sua frente para te ajudar nesse processo, para você ter realmente aprendizagens, né? Inclusive porque eu dava aula para primeiro grau, assim, né? Até 14, 15 anos. Então, a galera tá muito com a HD limpinha, recebendo informação, e eles têm que, de alguma maneira, processar aquilo tudo, E né? era numa época que não tinha a informação que se tem hoje. Tudo era mais lento. A informação que eles tinham vinha praticamente do professor, né? Exatamente. Era ali. E do livro, que a gente carregava a mala carregando Aham, peso de aham. papel, né? Que era bom também, Era né? bom também. Então, eu acho que o contato com o livro, inclusive, ele é importante. Porque quando eu leio um livro e eu escrevo, eu anoto o que eu pensei, eu risco o que é importante, eu faço uma anotação, aquele livro parece que ele gruda Absorve mais, muito mais, com toda né? certeza. Aham. Do que você ir passando, Ir passando, ele passando. vai para o espaço junto com um monte Quanta de coisa a gente salva, fica lá, nem volta para olhar. E eu acho que o estímulo hoje digital, ele estimula a gente muito a ter uma visão mais superficial, né? Mais linear, mais abrangente, mais mágica, cheia de interesses, de mundos, de coisas, parece uma coisa sem fim, até você ficar angustiada. Porque daí você não aguenta, você não tem braço, perna, suficiente pescoço para aguentar desenrolar tanto, você se perde. E aí, Aí então você tem que tentar voltar para ali, pé no chão, livre, realidade, material e concretizar, né? Até o aprendizado. Daí fui uma temporada da aula e senti que era muita mão única. O professor tem que preparar a aula, tem que atender o cliente, porque não é um aluno que pode bombar. O pai te mata, você tem que passar o seu cliente, né? Então, você precisa fazer tudo antes, durante, depois, e reunião de professor e de pai, que dá mais trabalho que aluno. É muita entrega. É muita entrega, e daí você nunca ganha dinheiro nenhum, nem para estudar, nem para melhorar, nem para conquistar mais estrutura, e as escolas derretendo também, né? Da sua função. Mas saindo daí, eu vi que dando aula ia ser por amor, né? Que ia ser difícil pagar aluguel e desenvolvimento. E aí eu tive a sorte de entrar dentro de uma tecelagem, que naquela época tinha uma região em São Paulo que tinha muitas tecelagens, e eles pediram alguém que tinha conhecimento de cor, que soubesse ajudar na produção na fábrica, com coloração, para fazer uns padrões, e eu me candidatei. E aí, quando eu entrei dentro da fábrica e vi aquela coisa colorida, e fio subindo, possibilidades, e fio descendo, e as coisas tramando, e virando cor, e virando estampa, e virando padrão... A Cláudia enlouqueceu. Eu descobri um endereço para poder ganhar grana, tá dentro da indústria, tá dentro de uma produtividade... E fazendo o que você gostava. Mas dentro da sensibilidade, da cor, da arte, da criação, eu adorei. E daí fiquei uns 30 anos fazendo todo o meu rolê criativo em volta desse grande organismo da indústria de moda, da indústria têxtil, da indústria que produz todos os aliados, que envolve a roupa propriamente dita, né? Tecidos, materiais e tudo que engloba, né? Esse ambiente que é enorme. E eu comecei a me especializar no ambiente feminino. Aí, o que é interessante? Tem Senac, tem Senai, que são empresas incríveis de tirar o chapéu, que eles profissionalizam, que eles dão chance de vivência. Hoje você tem faculdade de moda, que até os anos 80, 90 não tinha. Depois o Fashion Week entrou, né? O Brasil entrou no calendário de moda internacional. Hoje, os olhos em cima da moda são muito mais respeitáveis, a gente tem muito mais voz, o mundo tem muito mais interesse em cima da nossa criatividade, né?
Então, ali eu comecei dentro da indústria têxtil a procurar cursos e aprendi fazendo também, errando, a correndo risco, aprendendo com alguém que já estava dentro da empresa e fui passando pelas fases, porque isso também eu acho importante. As coisas, elas não ficam prontas só porque eu quero, né? Agora eu sou especialista. Não, você passa por todas as Eu acho etapas que- para aprender. Exato, acho que a De gente- novo, voltando para a base da faculdade. Exatamente. Não era uma faculdade, mas era uma faculdade ali na prática, trabalhando dentro do próprio... E acho que esse espírito me ajudou, porque você nunca está pronta, na verdade. Né? Tô há 30 anos na área e de vez em quando aparece gente ali para me trazer uma coisa nova, um novo jeito de olhar, um novo jeito de fazer, uma nova tecnologia, uma nova preocupação, um novo caminho. Então, eu acho que a gente tem sempre que, dentro de um esquema de indústria ou de criação, dentro de um esquema que você está numa cooperação de criação, né? Existem muitos profissionais juntos com você trabalhando, né? E eu acho que quanto mais você, dentro da tua área, que é o criativo, você se manter essa pessoa criativa, né? E não endurecer, não enrijecer, Não estagnar ali. e dar pala para ficar muito crítica. Porque conforme você vai ficando boa na sua matéria, seja lá o que for, a gente tem assim, a criatividade vai para cá e a crítica vai para lá. Daí você tem que temperar esses dois grandes canais de crítica e de criatividade, né? Então, se a gente ficar muito crítica em relação ao próprio trabalho, aquilo que cria, ou ao que o outro está propondo, você acaba travando um organismo que, se você pegar mais de uma maneira mais criativa, mais aberta, mais permissiva, às vezes a ideia, a solução, o estagiário que trazia. Porque o estagiário tinha voz. Precisa ter voz, né? Então, eu acho que dentro de um pequeno organismo ou de uma mega indústria, se você consegue ter uma alma, uma ânima que respeita esse criativo e essa inventividade, essa coisa única, eu acho que você tem mais condição de sobreviver a todos os ventos e transtornos Que passam ali e brigas pelo mundo. Ô, Clau, e nessa tua trajetória, a moda, eu acredito que a hora que você partiu para esse caminho, você teve a oportunidade, né, de muita vivência, de vivência viajando por esse mundo afora aí. Pois é. Você viajou, e aí também vem mais uma bagagem grande devido a essas viagens, né? Exatamente. Essas viagens, elas... assim, Fala um pouquinho dos lugares que você passou. Eu sou uma pessoa simples, feliz no simples. Bem clichêzinho. Feliz no simples. Assim, se eu for falar da minha história de vida, minha família é simples. Ali, meu pai pedalando para poder dar educação para os filhos, né? Não era um acesso irrestrito ao mundo como ele hoje está mais facilitado também, né? Mas o que acontecia? As primeiras viagens, elas eram internas no próprio Brasil, porque a gente tinha grandes focos de produção. Então, a gente percebia assim, para o lado do sul aqui, para a região de Blumenau, de Indaial, de Timbó, descendo mais lá para Caxias do Sul, toda essa região ela era formada por famílias que tinham pequenas indústrias, pequenos órgãos produtivos de malha, de camiseta, de malharia retilínea, que é aquela do tricô. Então, a gente visitava essas fábricas pequenas e encomendava um tipo de trabalho. A gente quer dessa cor, a gente quer mais comprido, começou a fazer desenvolvimentos personalizados nessas empresas que eram familiares, pequenas, e elas tinham a lojinha delas. E aí elas começaram a vender para outros grupos. Então, a gente ia desenvolver nessas fábricas pequenas. Daí, no Nordeste, tinha um monte de empresa de índigo,
de produção de jeans, de tecido e grandes indústrias tipo Vicunha, Santista. Aqui para o sul também tem uma região bem forte de produção de índigo. Então, a gente ficava viajando dentro do próprio país para encontrar as fábricas e com quem trabalhar. Só que o mundo vai mudando e politicamente chegou uma hora o mundo abriu. Foi na época do Collor. Ele falou, pronto, agora a gente pode trazer produto de fora. Podemos importar. O cara acordou, o mundo era fechado, né? Ele foi dormir, o mundo estava fechado. Tudo entre nós. Aí, no dia seguinte, o cara acordou. Nossa, pode trazer dos Estados Unidos, da China, do Marrocos, da China. Pode vir. Da onde quiser, é só pagar uma taxa, se inscrever e tá. Daí, os empresários se explodiram, porque eles tiveram que vender o carro para poder ir na padaria. Foi uma coisa horrorosa. Pegou todo mundo de calça curta. Tipo hoje, né? Todo tipo mundo hoje. De calça curta, né? Aí os caras não tinham competitividade. Me deu até calor, eu acho que eu vou ligar esse ar. Liga. Dá só Ô, produção, você pode ligar o ar-condicionado, por favor? Obrigada, hein? Tô falando demais? Não, só não balança mais essa cadeira, que está assim, ó. Ai, lá, que pra lá. saco, né? Tudo bem, amor. Vamos lá. Voltando. Então, voltamos para hoje. Voltamos lá. O mundo abriu. De repente, a gente podia importar e exportar. Daí foi aquele corre. Um monte de gente quebrou, um monte de gente teve ataque cardíaco. Foi um Deus nos acuda. Eu sei que o rolezinho do mundo mudou. Então, o que a gente fazia? A gente tinha uma produção toda num parque nacional interno. E daí, no máximo, a gente ia para Nova York, ou para Londres, ou para Paris, que na época eram os grandes centros do primeiro mundo, que tinham mais maturidade, né? Os caras são mais antigos, tiveram mais guerras, sofreram mais, trabalharam mais, desenvolveram mais, então eles estão na frente. Só isso. Porque também a gente tem o nosso histórico, a nossa vivência, a nossa coloração, a nossa maneira de cozinhar, de viver, de empreender. Nossa empatia. Exatamente. Então, cada um tem o seu endereço e não é melhor ou mais incrível. É cada um, né? Então, o mundo deu uma largada, porque a gente ia para Londres, que era um centro basicamente de comportamento, onde a gente via as tendências acontecerem, porque estava tudo meio ali perto. A maneira de se vestir, de andar, de pensar, que tipo de leitura, que tipo de cinema, que tipo de show, que tipo de manifestação, como que era a vitrine, como que era a exposição. E a gente carregava revista, pagava peso para trazer revista impressa para poder trocar informação, jornal. Era uma pira. E dava certo. Aí depois a gente começou a crescer e começou a visitar o cara que era o cara lá da Índia, longe. Uau. Tem que andar muitas horas, não é pertinho. E daí a gente começou a tentar falar com o indiano, porque o indiano tem que entender o que você quer, mas ele é indiano, né? Então tem uma história, essa eu vou dar um parênteses. Pode contar. Vamos lá. Tem uma história bem interessante sobre um movimento que a gente fez, que eu estava numa empresa muito grande, né, de confecção feminina, e eu tinha uma equipe de, sei lá, 8, 10 pessoas, cada pessoa cuidava de um item. Um cuidava de calçado, um cuidava de malha, outro cuidava de camisa, outro cuidava de estrutura de alfaiataria. Então, cada estilista, cada equipe cuidava de um aspecto. E a gente estava já uns 2, 3 anos trabalhando com a China, né? Ia lá, conheceu o chinês, conversou com o chinês, mostrou o desenho, escolheu o tecido, deu as medidas, ele tinha que montar a peça. E a coisa ainda andando bem, funcionando, só que eles não acertavam as partes de baixo. Não conseguia acertar a modelagem de uma calça, de uma saia, de uns shorts. Daí a gente mandava figurinha, mandava tabela, mandava medida, mandava uma calça para copiar. E o cara fazia o quê? Ele punha 80 centímetros de quadril nas laterais.
porque ele não enxergava que tinha que distribuir aquela medida do quadril na volta toda, nas laterais, no fundo, porque mulher brasileira tem Fundo. traseiro, né? Então, chinês não tem traseiro. Simples assim. Então, eles não conseguiam entender, eles achavam que tinha erro naquela Padrão modelagem, China. que ficava sobrando a medida. Então, quando a gente provava a calça, vinha assim um chapéu, um pagode, um abajur, com a calça com os 80 centímetros aqui na lateral. Bom, chegou uma hora que o navio estava começando a atracar para mandar todas as blusinhas, as partes de cima, o blazer, a camisa. E cadê as calças? Aí a gente ficou desesperado, começou a ligar a luz vermelha, né? Vai dar problema, vai vir tudo da China sem as partes de baixo. Aí o que a gente teve que fazer? Passar a mão na menina lá, que era modelo de provas, autora do quadril de 80 centímetros, que ela tinha coxa, ela tinha quadril, ela tinha traseiro. E aí nós tivemos que levar a menina para a China, para ela vestir a calça lá na frente do chinês. Aí o chinês ficou horrorizado, ele entendeu, ele, agora Uau! eu entendi, para poder corrigir toda aquela modelagem, e prova e corrige, até achar nossa modelagem. E graças a Deus poder liberar o tal do navio com a parte de cima e com a parte de baixo. Mas precisou ver o traseiro ao vivo para poder entender, né? Imagina a cara do chinesinho a hora que viu o Imagina traseirão. a cara do dono da empresa lá, que ele já começou a ver que ele ia ter um prejuízo absurdo, porque não ia servir em ninguém, né? Só na chinesada. Hoje a chinesada se dá bem, né? Hoje com eles são Monjaro aí, hein? chiquérrimos, Com Monjaro não tem mais traseiro, não tem mais Não nada. tem mais. É a roupa do chinês. Agora vai que vai. Agora tá tudo minimalista, solto. Tudo solto. Porque eu acho bem legal, que tem mais a ver com o mundo que a gente vive. Que eu acho que é melhor pegar mais leve, ostentar menos, né? Causar menos barulho, porque já tem muito barulho de bomba, não precisa mais. Não precisa mais. Dourado, E a Índia, eu quero saber da Índia. Como foi o indiano? O chinês a gente já viu. Eu gosto dos indianos, assim. Eu acho que eles têm uma coisa parecida com a gente. Eles têm também uma bagunça, eles têm uma amorosidade, eles têm um jeito talvez mais cheio de alegria. Acho que a comida deles é colorida, é cheia de sabor, de perfume. Eu acho que a gente também tem essa preciosidade com a comida, com o perfume, com a cor, com a vida. Então, acho que eles entendem mais o que a gente está querendo trazer e fazer, né? Mas tem que tomar cuidado, porque senão você vai lá fazer a produção e quando você chega aqui no Brasil, a roupa não tem cara de Rio de Janeiro, de praia, de Brasil. Fica com cara de roupinha indiana. Que você acha? Que é o padrão indiano. Que assim é o que a como gente tem... vê de todos os importadores que vão lá desenvolver, mas traz o que eles fazem culturalmente lá, né? Porque você vai sempre falar a tua língua. Na hora de interpretar, você vai interpretar de acordo com o teu background, com aquilo que é a tua estética, né? Com aquilo que você acha que tá bonito, né? Olha, agora ficou bonito. Só que não, né? Porque é o que o cara acha que tá bonito, né? Não é o que você tá aprovando, né? É isso que mata. E aí foi a vivência dessas viagens, moda e tal. E aí passou tudo isso, lógico que eu tenho certeza absoluta que que as artes plásticas foi caminhando com você, você nunca deixou, teu ateliê tá lá na sua casa, a sua mesa, seus pincéis, suas tintas, aquele cheiro maravilhoso que tem naquele ateliê de tinta. O mundo real. E aí quando foram quantos anos na moda? Uns 30 anos. 30 anos, e aí... De repente, você hoje está de volta... Para meu trabalho artístico autoral. Autoral. E é muito legal, porque a gente... Eu sinto que no desenrolar, né, desses anos todos, eu nunca deixei de criar, né? E eu consegui ter uma visão de mundo que me deixou mais generosa, assim, mais... aumentou um pouco minha percepção que o mundo não acaba nesse quarteirão, sabe?
que aqui as coisas são desse jeito, que aqui se fala assim, que aqui se veste assim, que aqui se pensa assim. Então, acho que quando a gente fica muito dentro daquele quadrado, daquela vivência repetida, você tem a ilusão de que aquilo é verdadeiro. Aquilo é só uma verdade, né? E eu acho que quando você viaja, que você muda de espaço real, qualquer viagem... Ela é muito... Não é só uma viagem para mudar de mundo, de língua, sai 10, 8 horas, 20 horas viajando para ir lá, sei lá onde. Claro, tem mudanças mais drásticas, mais fortes. Mas você aprende que tem muita gente diferente de você, entendeu? Sai da caixinha, né? E que isso é muito rico. E parece que desenvolve um amor, sabe? Ao invés de você se trancar dentro daquilo que você... tem como verdade, te amplifica, te amplia um pouco, ver que tem, tem outras coisas no rolê. São culturas, são pessoas diferentes. Você acaba encontrando não só a cultura do próprio lugar que você vai, mas pessoas que se mudaram para esse lugar e que vieram do mesmo lugar que você, às vezes, e estão lá há tanto tempo. E eu acho hoje o mundo está vivendo isso, né? Porque o mundo está sendo obrigado a se mover, né? Tem gente que está sendo obrigada a sair da sua cidade, do seu país, ou porque choveu, ou porque jogaram uma bomba, ou porque não tem como viver ali, ou porque não tem água, ou porque tem água demais. Então, o mundo inteiro está migrando povos. Migrando, não é só migrar uma pessoa. E é ela e tudo que ela carrega, né? O jeito que ela cozinha, o jeito que ela fala, o jeito que ela pensa, a música que ela ouve. Tem outro lado também, né? A gente que está aqui há tantos anos em Florianópolis, somos paulistanas e estamos aqui há, sei lá, 20, 30 anos em Floripa. A gente conversa isso diariamente, inclusive, né? Da mudança radical de pessoas chegando, sejam pessoas do próprio Brasil, como de fora. E como mudou tanta coisa em tão pouco tempo. Essa aceleração, né, Paty? É uma coisa assim... A mudança é inevitável. Eu vim, eu não posso reclamar quem está vindo, né? Sim, sim. Entre aspas, porque eu sinto que eu vim com mais delicadeza. Eu acho bonitinha a florzinha ali, eu não quero tirar. Sim. Eu acho legal, ó, se tem uma árvore enorme no meu quintal, que ela tem quase 100 anos, eu não... Quem sou eu na fila do pão? Que autoridade eu tenho para arrancar uma árvore de 80 anos? Mas é inevitável, né? E a gente se convence disso. A gente fala... essa coisa do tipo... Não tem o que fazer. A gente vê lá um prédio subindo e a gente fica triste, obviamente, mas a gente não tem o que fazer. Porque é uma coisa inevitável, não tem como, né? A gente sabe que tem muito mais poder por aí do que... Mas foi o que você falou, você veio com delicadeza, né? E a gente sente que tem a coisa... Que é um pouco agressivo demais, porque... O que as pessoas estão procurando, na verdade, eu, você, o mundo inteiro, é voltar para o natural, né? Parece que a gente aprendeu que a natureza é uma coisa que está lá. Lá, não sei aonde, lá. Não é, que você não acha que você é natureza. Que você, como é que é? Você é um alface. Vanessa, você tá se dando bem aí? Você é um alface. Tá tudo certo aí, Vanessa? Você é natureza, né? Tô adorando, adorei esse alface. Você é um alface, porque você é natureza, né, cara? Você vai nascer, você vai morrer. Ô, Cláudio, e alguém vai te comer. Ô, Cláudio, você é uma pessoa que eu sei, Claudinha, que tá sempre em movimento. Você é uma pessoa que tá... Uma das minhas amigas que se movimenta mais, assim. Não só viajando, mas assim... um dia você está numa galeria de arte, outro dia você está numa exposição, outro dia você está no lançamento de um livro, outro dia você está num show, no aniversário de uma amiga, você é uma pessoa de muitos amigos. Como que você... Você não para quieta, na verdade, né? É difícil fazer... São fases, vamos dizer. Igual tem as fases do ano, primavera, verão. Eu também tenho um verão, um inverno. Eu tô acompanhando esse movimento, porque me faz falta gente, porque tem que ter a troca. E eu vejo assim, as pessoas vão ficando doentes, vão adoecendo de alma, de felicidade, de alegria, porque tá deixando de encontrar.
ficar disponível para o outro. A pessoa ficando doente nela, sozinha, nela, em si mesmada nela, no rolê dela, no horário telefone dela. no cachorro dela, na vida dela, no banho. Eu vou tomar meu banho. Lógico que você vai tomar seu banho, não é o meu banho que você vai tomar, né? Tá muito eu, e isolando, e daí vai ficando muito frágil, entendeu? Então, eu acho que quando a gente, primeiro, abre, né, para poder ter bastante troca, conhecer coisas e tal, depois você vai se identificando, né, com uma Laia, com outra. E eu gosto de ter vários grupos diferentes. Pessoas que, às vezes, são muito cabeção iluminado, que estudam. Eu gosto de ir lá visitar, me estimula, me dá dica, me fala para onde que eu posso ir. Depois eu gosto da turma da bagunça, do gin com tônica, da diversão, do heavy fun, né? Depois eu gosto de fazer a programação cultural. A gente tem milhões de pessoas trabalhando para poder juntar uma Bienal. Bienal o que é? Vem gente do mundo todo ficar ali na esquina da sua casa. Como é que você não vai se dar o trabalho de ir até lá dar uma espiadinha? E eu também acho que tem que ir de corpo aberto, não precisa ficar lendo, se informando muito. Vai vivenciar. Vai lá na Bienal ver o que você sente. Agora eu fui para São Paulo, visitei uma exposição de uma mulher que ela faz joalheria. Ela fez um trabalho sobre a joalheria das mulheres negras, que as mulheres... Porque, assim, às vezes você não sabe como andar para frente, que caminho tomar, para onde ir. Então, às vezes, você tem que dar uns passos para trás, voltar para trás e ver o que já fizeram. Porque, às vezes, já fizeram mais do que você imagina. Você está achando que você inventou a lâmpada e já é jornal de ontem, porque alguém já teve essa ideia. Então, acho que a gente tem que ficar nesse movimento de ir para frente, ver o que tem e também voltar para trás para entender. Porque você pode achar lá muita coisa. Né? Então, essa mulher fez um trabalho, essa artista, Tainá, tá lá no Sesc, Belenzinho, vai ficar até abril, esticaram o prazo da exposição. Ela pegou todo o universo da joalheria que as mulheres africanas usavam para se identificar, e através das joias elas conseguiam saber qual que era o nível de sabedoria ali daquelas mulheres, né? Então, a exposição é linda. São esculturas de mulheres deusas lá que você fica... que elas estão espalhadas numas... eles criaram uns trilhos de ferro no chão, e as esculturas de ferro, e daí encheram de espelhos na sala, e aquela ferrovia triplica. Então, você está numa salícula que é desse tamanhico... E que ela teve uma expansão por causa da ideia da projeção dos espelhos, que parece que você está numa ferrovia sem fim. Você tem uma vivência, né? Eu chorei lá dentro. Sei lá por quê. Mas me fez bem ter ido lá. Mexeu lá dentro com algum... Não, foi o que você falou. Você vai de, né, com o coração aberto. Pode ser que você... sinta essa emoção, pode ser que não, né? Algum aprendizado você tira, você vai absorver o que é legal, o que não é legal, enfim. Muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes é sempre positivo, né? Sem dúvida nenhuma. E eu sou sua fã, eu acho que... A gente troca bastante também, porque você é agregadora, né, Paty? Você também é a figura de conectar, né? De procurar... como é que chama? Um polaco de cada aldeia, né? Você chama a fulana daqui, a fulana dali, vamos com todo mundo, eu quero ficar com todo mundo. Já que eu não posso ficar com uma de cada vez, vamos ficar todo mundo junto. Vamos todo mundo ser amigo. E costuma dar certo. Dá bem. Vamos ver até quando, mas uma hora, né, eu consigo juntar cada vez... Espero conseguir juntar cada vez mais. E, amiga, eu queria te perguntar também... Vai ter que ter um corte aqui. Ela já não deu cortes? Não, isso é depois na edição. Aqui pode ter um corte. O que a gente pode falar? O trabalho de arte que eu estou fazendo agora. O que eu tenho feito agora em termos de arte, eu comecei a explorar... Então, calma aí. E aí, eu queria saber também... Vamos falar um pouco do que você está fazendo agora. Fala, talvez, um pouco do seu trabalho, que eu vou colocar as fotos agora nesse episódio, do trabalho que você fez aqui no estúdio. Interessante. O Lambi Lambi. Foi bem legal. Me fala um pouco desse trabalho e aí a gente vai para o que você está fazendo atualmente
com a sua... Isso. Com a sua... O que está acontecendo comigo agora é assim, eu estou podendo ficar mais voltada para o ateliê com uma disciplina que antes eu não tinha, né? E tempo, né? Porque você tem que se dedicar como se dedica para a musculação, né? Quer criar músculo? Então... Você tem que todo dia lá fazer o seu negocinho, não reclama porque não tem outro jeito, né? Tem que ir lá ter essa disciplina gafanhota de ir construindo e de repente o músculo aparece, né? Então, no trabalho da arte, eu descobri uma coisa, eu estava me botando uma pressa, e que eu não tenho que ter pressa, né? Então, eu comecei a perceber que eu precisava mais de constância e de mergulho, né? Entrar dentro daquilo que não é material, né? Daquilo que não é palpável, aquilo que está lá dentro e que você vai pôr para fora, né? Da sua experiência como artista. Você vai interpretar um sentimento, uma sensação, uma notícia, uma tendência. Então, você vai lançar mão de técnicas. Então, eu lembro que eu trabalhava muito com óleo e o óleo demora muito para secar. Aí eu comecei a trabalhar um pouco com a tinta acrílica, que eu não gostava porque eu achava lá muito plástico. Aí eu comecei a aguar e percebi também que dava para fazer camadas, criar interesses, né? Para a pessoa que chega na frente do teu trabalho, ela para ou ela não para. Alguma coisa faz você parar dentro de um trabalho ou não parar dentro desse trabalho, né? Então, alguma coisa ela vai conectar, né? E a primeira que conecta é você, o criador, a criatura, né? Então, eu comecei a trabalhar muito com carvão, que é lá de trás, que é onde se desenvolve a técnica de luz, de claro escuro, volume. Então, o carvão, de novo, aquela sujeira preta. E eu estou trabalhando com grandes dimensões no carvão e depois trabalho a tinta. Para atender os clientes, que é uma coisa mais rápida e muito moderna, eu acho, lambe-lambe, que é essa técnica que a gente fez na RT. Lambe-lambe é lá do filme de cowboy, que os caras queriam procurar o bandido vivo ou morto. Daí o que eles faziam? Eles colavam com cola de farinha, né? Farinha com água, colavam papelzinho na cidade inteira, divulgando a cara do bandido. Essa técnica é do lambe-lambe, bem antiga. E eu vou colocar fotos aqui para vocês conhecerem. E até hoje a galera trabalha com um lambe-lambe mais sofisticado, não é Lógico. tão do faroeste, né? Apesar que a gente também tá num faroeste forte, né? Dá pra usar lambe-lambe. Dá pra usar um Dá pra usar lambe-lambe à vontade. Fez, cortou o papel, colou, montou a arte, impermeabiliza e vai. O pessoal tá gostando, fica rápido, pronto, né? E pode trocar também, nada é para sempre, né? Não é uma tatuagem que você nunca mais tira. Sim. Vai lá e tira, a hora que você quiser, põe outro, cola outra né? por cima. Isso também eu acho bom, mais suave. Eu estou preparando uma exposição, eu atendo alguns clientes nesses tipos de trabalho específicos. Outro dia eu fiz uma mesa para uma figura em cima de MDF, trabalhei com acrílica, botou vidro, ficou bárbaro. Então, essas experiências com clientes é legal. E o trabalho meu autoral, que é para uma exposição para daqui 8 meses, para até dar tempo de ficar tudo pronto. Daí a gente pode fazer uma sessão aqui, eu trazer para a gente curtir a exposição antes de abrir. Podemos. A gente vai, inclusive, estar na exposição. Exato, faço votos. Com toda certeza. Votos. Ô, Cláudia, você tem um acervo, né, de trabalho de todos esses anos que você foi guardando. E hoje, eu sei, né? Então, eu quero que você fale um pouco disso. Você foi lá e pegou todas aquelas imagens que você pintou, que você desenhou, tal. E aí você resgatou elas, de certa forma, né? Elas, na verdade, você fez teve a história da Europa, que você levou para Portugal. A exposição em Barcelona. Ah, foi Barcelona. Barcelona. Teve a exposição que você fez em Barcelona. Foi. É bem legal você lembrar isso. Então, você resgatou um trabalho que estava ali. Foi uma oportunidade lá, porque tem Barcelona, como esses grandes centros urbanos, eles estão explodindo de faltar espaço
para novos artistas, né? Para ter novas manifestações e tal, né? Várias vezes acontece esse ciclo na história das artes, das galerias, igual o Sorro, por exemplo, né? O Sorro Que era um lugar abandonado, que tinham grandes galpões e os artistas iam para lá porque era a opção que eles tinham de poder pagar, viver e trabalhar. E depois o Sorro virou um puta bairro de tendência. Que é demais, tal, por sinal. né? Então, em relação a... O que eu tava falando? Barcelona. Em relação a Barcelona, o que acontece? As galerias e muitos espaços de arte estão perdendo espaço para os souvenirs. Para aquela coisa mastigada para o turista vir para Barcelona e lembrei-me de você, né? Então, tem uma briga de braço lá em relação a abrir novos espaços, porque a Europa também não é assim que se constrói, destrói, não é que nem aqui, né? Ali, aquele predinho vai ficar ali desde a hora que você nasceu até a hora que você vai morrer, sua avó, seu neto, bisneto. Aquilo não vai mudar, vai ficar sempre aquela ruazinha daquele jeitinho. É muito louco isso, né? E a gente não, né? A gente nasce, é o estacionamento, depois é um prédio, depois é uma casa, depois vira um clube. Ai, a pessoa tem que se adaptar, né? Agora, voltando a Barcelona, fui lá para Barcelona porque tinha um cara lá ligado nesse movimento souvenir, né, das artes, e ele é um arquiteto incrível, e ele falou, eu estou abrindo um espaço no solo, né, que são poucos os espaços abertos ainda, e eu estou criando vitrines chamando artistas. Eu gostaria muito que você viesse, foi incrível, enfiei tudo dentro da mala. A curadoria foi essa. Vou levar minha produção para lá e a gente vai montar lá de acordo com o espaço possível que eu não conhecia, né? No final foi muito colorido, muito lindo. Muito Levei lindo, todos ficou os lindo. meus recortes, trabalhos. Vou colocar a foto aqui para vocês verem também. Ficou muito legal. E o melhor de tudo é que o mundo está moderno, né? Então eu tenho um QR Code colado na vitrine da exposição. Aí os caras vão lá em Ract, me morde, me pega no Instagram e já vem, já conversa, já quer saber. Então, o incrível foi essa exposição me abrir muitos contatos por causa desse troço, desse QR Code, que eles me acham aqui do outro lado do planeta. E um lugar turístico também. Ah, né? Que aí Barcelona que você não pegou só as pessoas de lá. Verdade. Muita gente que passa por ali. É um circulador. Que acabou... Ali. E aí você pegou... Eu quero falar um pouco... assim, eu posso estar errada, mas assim, a impressão que eu tenho é que todo esse teu... Não sei se pode ser chamado de acervo isso. Todo esse teu trabalho, né? Dessas figuras que eu conheço, que eu amo, inclusive, que eu acho todas lindas. É difícil. Você escolhe uma, não tem como escolher. Ai, é impossível. Unidunité, porque... Obrigado às Unidunité, porque fãs. não tem como. Você foi lá mexer neles? A gente... Quando eu fiz a mudança para cá, eu tive que passar pelaquela fase joga fora e carrega com você, né? Joga fora, carrega com você. Todo mundo passa por uma fase dessa na vida, ou duas, ou três. Tem gente até que é especialista, né? Em ficar mudando. E toda vez que você muda, você vai dizer se você vai querer ou não vai querer. É muito louco isso. E, nesse processo, eu simplesmente comecei a pegar trabalhos e eu falava, putz, isso aqui eu não vou carregar. Ah, mas isso aqui tá muito bom, isso aqui. E eu comecei simplesmente a recortar. Aí eu comecei a tirar o que me interessava e o que não me interessava eu jogava fora. E fiz 3.500 recortes. Com a tesoura. Com a tesoura, com o estilete, daquilo que estava no trabalho, que eu não queria mais ele inteiro, e eu queria aquele pedacinho. E comecei a trabalhar com esses recortes, fazendo colagens, e foi esse trabalho que eu levei para Barcelona. Depois, fez um gancho com os lambi-lambis, porque era a mesma técnica, e eu podia pegar os meus trabalhos, e aí eu fui ficando moderna. Custe o que custar, porque o que eu tive que fazer? Tive que digitalizar o trabalho que foi criado ali com o www. Exatamente. Eu estava lá suja de tinta, com cheiro de tinta, com a mancha da tinta. E aí eu precisei sair desse ambiente e mandar ele para o computador digitalizar. Mas aí também foi um admirável mundo novo. Porque na hora que eu vi o meu trabalho na tela, pronto.
dentro do computador, daí ele tem vida própria. Daí ele já não é mais filho Você meu. aumenta, diminui, muda a cor, faz o que você quiser. Não é mais meu. Não é mais meu, ele é do computer. Aí eu aumenta, diminui, troca, dobra, vira, faz o que quiser, né? Então agora eu tô um pouco assim, horrorizada com tanta possibilidade, né? Eu tenho um professor aí incrível, João Vitor, me dando aula de Photoshop e aprendendo algumas técnicas, porque eu posso mudar a base, eu posso, a partir do momento que eu digitalizei, eu posso colocar ele projetado, eu posso imprimir em tecido, eu posso imprimir em acrílico, em adesivo. Então, virou um admirável mundo novo, que eu tô adorando. 1000 possibilidades. Que são 1000 possibilidades de articular. E esse Pode virar roupa, pode virar Pode parede, virar estampa para roupa, pode virar até... Daqui a pouco vai estampar um decoração, um carro. Imagina? Todo colorido. Tal. Então, eu estou bem feliz com essa tecnologia ao meu favor, né? E eu acho que o que eu acho mais, o que eu mais admiro assim em você quando a gente conversa, que eu acho você uma pessoa muito inteligente, que você tem umas sacadas assim, e além de toda a vivência que você tem na sua vida, não só ali quando veio a faculdade, ou até antes, né, da sua vida pessoal e tudo mais, mas de novo a gente volta para a base que você teve na faculdade. Eu acho que a faculdade foi o que você falou, foram anos ali de aprendizado que você passou por todas as etapas para encontrar. E a gente tem a história do talento também, né, Claudinha? Porque as pessoas... Você precisa ter um talento. Tem. Não adianta eu sair. Eu brinco que toda vez que eu faço um podcast aqui, eu faço um podcast com advogada, eu quero ser advogada. Eu faço um podcast com uma artista plástica, bom, eu quero ser artista plástica. É legal. Porque eu me encanto com as profissões, né? Só que você tem que ter um talento para isso. Talvez você queira ser uma host de podcast depois que você sair daqui, mas assim, cada um tem um talento. Que precisa virar à tona. Exato. Né? E você, quando que eu ia imaginar, né? Que eu um dia ia sentar na frente do microfone e ficar fazendo... Desenrolar um podcast. Né? Longe né? Tem muita coisa para aprender. Claro, eu ainda fico nervosa. Tem, né? Enfim, mas assim... a gente tem, cada um tem um talento. Então, você fez lá a sua faculdade, você teve uma vivência, trabalhou com arte, com moda, com um monte de coisa, mas tem um talento aí. Talento Claudinha Carpinelli. Tem um talento, mas assim, o meu sonho, vamos dizer assim, né? Eu acho que é a escola. É isso que você falou. A faculdade, foi a FAAP, foi a formação, os professores que eram grandes artistas, Regina Silveira, Birajara Ribeiro, Nelson Lerner, era só vaca sagrada. Só fera. Eram uns caras, assim, visionários, né? Você sabe como é que tá o curso hoje? Eles mudaram a minha maneira de entender e me localizar, sabe, no mapa. Você sabe como é que tá o curso da FAAP hoje de artes plásticas? Eu acho que é um dos poucos ainda que tem uma sustentação, né? Um curricular bem respeitável, acho. A FAAP... Tinha a USP, né, também, a ECA. E eu acho que ainda é uma das poucas opções que a gente tem de mais tradição, assim. Tem a Faculdade Santa Marcelina também, que eu indico, assim, também, que eu acho que funciona. Bom, eu desejo, assim, vida longa para esse talento. Muito obrigada. Que você ainda, né, o seu mundo... Estamos só começando. Seu mundo novo aí, que você amplie cada vez mais, que a gente possa ver a sua arte... Cada vez em mais lugares, em mais casas, em mais... Muito bem. Estúdio. Quero mais coisa aqui no estúdio. Muitas felicidades. Você é pura cor, amiga. É isso aí, Paty. Muito obrigada pela presença. Tamo junto. Volte, vamos falar sobre essa exposição. Vou pegar as imagens para colocar aqui. Vou colocar o perfil tudo caprichado. Tudo caprichado. Vou colocar o perfil da Claudinha aqui para quem quiser conhecer o trabalho dela. Queria agradecer mais um episódio extra do Pode Convidar. Vamos ver como é que vão estar essas imagens, porque quem tá hoje lá no botãozinho é a Vanessa. Amiga. E é isso. Obrigada, até a próxima. Um beijo.